Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando a Divina Comédia de Dante Alighieri, agora no canto 9 da parte do Inferno. Verificamos que Dante e Virgílio estavam seguindo a sua jornada até que encontram a cidade de Dite, que é uma cidade infernal onde ali existem vários condenados. E eles acabam encontrando com vários demônios que os impedem de prosseguir naquela jornada. Então Virgílio ele tenta conversar com aqueles demônios para tentar fazer com que eles deixem passar, porém isso é ineficaz. O Virgílio até então ele sempre soube lidar com todas as adversidades e salvar o Dante das enrascadas, ou mesmo quando os demônios tentavam impedir a passagem, o Virgílio estava à disposição e fazia aquele que estava disposto para passar. Porém, nesse momento ocorreu um obstáculo que o Virgílio não conseguia driblar. Então o Dante ele percebe esse abalo do Virgílio nesse sentido, né, voltando e um pouco enfraquecido dentro aí dessa impossibilidade de conseguir passar, e o Virgílio chega para Dante e diz, né, nós iremos conseguir ultrapassar, nós iremos ganhar essa luta. E ele olha à sua volta como se esperasse algo acontecer. E ele diz, né, que demora que aquele que virá nos ajudar. Então Dante percebe que, como Virgílio fala, e talvez sente que ele irá falar algo negativo, como se ele fosse falar algo que iria piorar a situação deles. Então ele decide perguntar para Virgílio, né? Mestre, alguém do limbo já veio até essa região do inferno? E Virgílio então responde, é raro as almas do limbo virem até essa região, porém eu já estive até aqui. Porque quando eu acabei de morrer, há muito tempo atrás, uma feiticeira, a feiticeira Eritone, realizava aí as suas magias evocando uma sombra de um cadáver, e eu fui obrigado por essa feiticeira a ultrapassar esse muro e ir até a Judéia, ou seja, que é a região mais baixa do inferno, buscar uma alma para que ela possa utilizar na sua necromancia. Mas fique tranquilo que eu conheço bem todo esse caminho. E esse pântano ele contorna toda a cidade de Iste, e o nosso único caminho é esse, justamente esse caminho da luta aqui. Então ele disse mais coisas, porém o próprio Dante ele não consegue lembrar. E enquanto eles estavam conversando, de repente 3 fúrias aparecem. Fúrias são uma espécie feminina de demônios, né, do inferno. E aí percebe-se que elas estão ali todas vestidas assim como se tivesse vários sangue, né, no seu corpo, né, com um aspecto feminino, com seios e braços e pernas femininos, e os cabelos estão com cabelos de serpentes. Essas 3 fúrias do inferno aparecem e logo Virgílio mostra para Dante, né, olha, são as Eríneas. Ele aponta Megera, que está à esquerda, Aleto, que está à direita, e Téssefone, que está no meio. E aí, logo depois, elas estavam com toda a fúria, né, arranhando seu próprio corpo e gritando. E uma das fúrias então disse, né, vamos, Medusa, vamos transformar eles em pedra, pois nós não nos vingamos de Teseu. E elas tentam chamar então a Medusa para chegar até lá e transformar Virgílio e Dante em pedra. Então, Virgílio diz para Dante rapidamente, vire-se para trás. Se essa górgona aparecer e você vislumbrar e olhar ela, você poderá não mais retornar para a parte de cima. Então Virgílio ele vira o corpo de Dante, coloca as mãos sobre os olhos do Dante, segurando bem firme para que ele não pudesse olhar para a Medusa e se transformar em pedra. E aqui tem um trecho interessante que é bem enigmático, né, que o Dante coloca nos versos 61 a 63. Ó vós cujas ideias não se afastam das leis da sã razão, veis os preceitos que destes versos sobre o véu se engastam. Então, logo depois disso, né, enquanto a Medusa se aproximava, Dante escuta um estrondoso barulho, né, como se fosse um trovão, como se fosse uma tempestade chegando, uma forte ventania empurrando a tudo, e Virgílio então logo desvenda os olhos de Dante e mostra para ele e diz, olha naquela espuma velha que está ali naquele pântano, na parte onde aquele vapor sai do pântano. Então o Dante ele viu várias almas que estavam naquele pântano fugindo e correndo, né, e saindo ali, fugindo daquilo que se aproximava, e percebeu então alguém que passava pelo pântano todo. E ele percebeu que ser alguém enviado do céu, um anjo.
né? Então Virgílio ele faz um sinal para Dante se calar e simplesmente se reverenciar aquela presença que está ali. E aquele anjo ele chega até a porta da cidade e com um simples momento ele abre aquele portão sem nenhum impedimento. Então esse anjo ele diz, né? Ó gente nojenta e rejeitada, de onde vem tanta audácia de não aceitar o seu destino? Por que vocês resistem e aumentam a sua dor aqui? Qual ganho vocês têm em lutar contra o seu destino? Até hoje o seu Kérbero está com o focinho lesado, com a fúcia lesada e com o pescoço lesado. E logo então esse anjo se volta pelo caminho de onde ele veio, né, e sem olhar para Dante, sem olhar para Virgílio, como se estivesse muito ocupado, é como se aquele ali fosse um simples empecilho. Então Dante e Virgílio, percebendo a hora que o caminho estava aberto, decidem então prosseguir. E eles veem logo uma imensa planície ao adentrarem depois do portão, e nessa imensa planície há vários túmulos, né, envoltos com chamas, e várias lápides suspensas, e de dentro desses túmulos saíam lamentos e gritos de tormento. E o Dante então ele questiona, né, quem são esses sepultados e lamentando nesses túmulos? E o Virgílio responde, esses são os hereges e seguidores de seitas. Cada jazigo, ou seja, cada parte daquele túmulo é mais quente conforme o pecado. E eles viraram até a direita e foram seguindo, passando por vários túmulos em seguida. Então aqui se encerra o canto 9 nessa parte. Um canto muito interessante, é justamente o canto 9, onde o Dante coloca aqui uma virada na história, né? Então para o Dante o número 9 era muito simbólico, importante, por isso ele coloca essa passagem: ó vós que de ideias não se afastam das leis da sã razão, vedes os preceitos que destes versos sobre o véu se engastam, né? Que é um verso muito controverso, muito comentado, né, por aqueles que são entusiastas da Divina Comédia, como sendo algo que o Dante coloca como forma oculta nos seus versos para ser interpretado de vários sentidos que ele coloca, né? Como eu já mencionei aqui nos vídeos, existem várias formas de se interpretar a Divina Comédia. Então o primeiro comentário que eu posso falar para vocês é sobre Eritone, ou Ericto, ou Eriton, que o Dante menciona como sendo a bruxa que fez a necromancia para ressuscitar alguém e que evocava o próprio Virgílio para que buscasse uma alma ali no inferno. Essa Eritone, ou Eriton, ela é uma bruxa lendária da mitologia, considerada como uma bruxa da Tessália. E ela tem uma aparência horrível, e dizem as lendas que ela evocava os mortos atuando com necromancia, ressuscitando os mortos. E ela é mencionada na obra de Lucano, né, chamada Farsália, onde ele trata sobre a guerra civil de Júlio César. Porém, aqui há todo um comentário em relação à figura da Eritone, como sendo uma alusão a uma lenda medieval sobre Virgílio. Outros ainda dizem que essa menção a ela é uma menção à obra do próprio Lucano, que o Dante teria lido. Porém, há uma certa questão sobre o anacronismo, porque o próprio Virgílio estava vivo durante essa guerra civil do Júlio César, então não teria como a Eritone ter feito uma magia e evocado o Virgílio no limbo, sendo que ele estava vivo naquele momento da guerra civil de Júlio César. Então alguns dizem que possivelmente o Dante se referia a outra situação, ou apenas utilizava a palavra Eritone como sendo sinônimo ou um conceito similar a uma maga, né, que realizava magia de necromancia propriamente. Então esses são os comentários quanto a Eritone. Existem também os comentários quanto às três fúrias que aparecem para Dante e Virgílio, né, que é Megera, Aleto e Tesífone ou Tesséfone. Essas três criaturas mitológicas, né, estão presentes na mitologia, mas que o Dante coloca aqui como sendo parte da sua simbologia alegórica, né? A Megera ela simboliza a inveja, e a Aleto simboliza a lascívia, e quanto a Tesséfone simboliza a violência. Essas três estão relacionadas aí com vícios da humanidade: inveja, lascívia e violência. E ele diz que essas três paixões, né, pode-se dizer assim, elas poderiam conduzir a algo que o ser humano estaria vinculado a elas, no caso a incredulidade ou a heresia. E é por isso que os condenados que estão ali naquele ciclo são justamente esses, os heréticos e os ateus.
né? E aqui verificamos então a figura da Medusa, que é uma figura mitológica, está presente aí em várias histórias, especialmente na história de Teseu, que é aquele herói que vai até os infernos também e que encontra também a Medusa nas suas histórias. Medusa é essa criatura em forma humana, né, com rosto maligno, né, e com corpo feminino e com cabelos cheios de cobras. E há aqueles que olham a Medusa se transformam em pedra. Então a Medusa, que simbolicamente, né, alegoricamente, simboliza a curiosidade. Então o Dante, né, coloca essas várias figuras como sendo representativas de ideias propriamente, né? E o Virgílio, como ele representa a razão, ele representa a sabedoria dos anciãos, a sabedoria dos antigos, ele coloca aqui então que a Medusa como sendo a curiosidade que pode levar o ser humano à incredulidade ou à heresia. Então essa curiosidade maligna, ela pode ser impedida pela razão, impedida pelo conselho dos grandes mestres. Então por isso que o próprio Virgílio ele tampa os olhos do Dante Alighieri, que representa aí o ser humano diante da curiosidade, diante daquilo que ele não conhece, e que essa curiosidade é uma curiosidade ruim que pode levar à heresia ou levar ao ateísmo. Então por isso que o Dante tapa os olhos do Virgílio, demonstrando essa simbologia que há por trás dos velhos anciãos que ensinam aos jovens a tomarem cuidado com ideias tops, com ideias viciosas que podem conduzir aí ao pecado, conduzir à perdição. Então são elementos alegóricos que podem ser comparados e colocados aqui, que são bem interessantes. É importante dizer também e mencionar os comentários do Joaquim Pinto de Campos, que eu sempre costumo mencionar, que é o Monsenhor, e ele faz uns comentários interessantes sobre essa ideia dos versos que o Virgílio coloca, o verso 61 a 63, que são considerados os versos estranhos, né, que o Dante coloca. Ele coloca: os entendimentos são, a quem alude o poeta, são os entendimentos na sua lucidez natural, iluminados pela ciência da fé, bem distinto dos entendimentos imbuídos dos absurdos do paganismo, quais os entendimentos dos poetas gentílicos. Qual é, pois, a doutrina que nos convida a ver sobre o véu de versos estranhos? É, por exemplo, esta, que nem Virgílio no seu estado presente, nem Dante, quando nos oferecem exemplos da mitologia, entendem oferecê-los no sentido da estulta superstição pagã, mas naquele que significam, e aquele que significam é uma doutrina católica invertida e alterada pela mitologia, que não é mais do que um acervo indigesto confuso das tradições bíblicas. Ou seja, o que ele está colocando aqui é que, mesmo mostrando figuras mitológicas, há aí uma demonstração, como ele coloca, da doutrina católica, mesmo que esteja demonstrado com figuras pagãs. Isso é o comentário do Monsenhor Joaquim Pinto de Campos aqui. Assim, pois, quando Dante simboliza nas três fúrias infernais o remorso, toma o remorso como o verme roedor da consciência do pecador, não só nesta vida, como também na outra, segundo o Evangelho. Os sábios e legisladores do paganismo tiveram um ideal confuso desse gênero de suplício, sem desenvolver largamente todos os pontos da congruência entre a teoria pagã e a teoria bíblica. Direi apenas que o rosto da Medusa, que tinha o poder de converter a gente em pedra e contra o qual Virgílio vedou os olhos de Dante, representa o prazer sensual que petrifica o coração do homem, obscurecendo-lhe o entendimento e extingue dele todo o gosto das coisas divinas. O castigo celeste, essa vindita da divindade sobre o criminoso, personifica-se entre os antigos nazeríneas ou eumênides, por eufemismo. Essas implacáveis deusas, verdadeiras imagens do verme roedor ou do remorso, experimentavam um prazer secreto e selvagem em atormentar os criminosos no inferno. Era uma concepção análoga à do Satã no livro de Jó, usurpada pela mitologia. Então veja, né, que essa Medusa representa também essa sensualidade que impede o homem de ver além daquilo que é material, né, além do mundo material, ou seja, o ateísmo. Né? Então, quando o Dante ele é vedado o seu olhar para a Medusa, simboliza que ele tem que ser vedado para que ele não possa esquecer que existe o transcendental também, para além do mundo material, ou seja, para o Dante não se tornar aqui um ateísta, pode dizer assim. Com efeito, sobre o vértice da torre da cidade de Dores, onde são punidos os incrédulos e os heresiarcas com seus sectários, estão as três fúrias,
Megera, símbolo da inveja, Aleto, símbolo da lasciva, e Tesífone, símbolo da violência. Querendo o poeta significar com isso a inveja, a lasciva e a violência são as três paixões ou vícios que arrastam o homem à incredulidade e à heresia. A história efetivamente demonstra que os incrédulos e os hereges são infectados desses três vícios, sobretudo da lascívia. Medusa foi mulher belíssima e sensual, cujos atrativos escravizavam todos aqueles que rendiam culto, amodelando-os por forma que os tornavam incapazes das obras grandes e dignas. Por isso, segundo a mitologia, a sua grande chamada Górgona conserva no inferno o poder de converter em pedra os que olham para ela por curiosidade, isto é, ou converte em viciosos e lascivos. Foi esta a razão por que Virgílio, ouvindo as fúrias que chamavam Medusa para converter Dante em pedra, não só manda que Dante volte as costas e tape os olhos, mas ele mesmo o volta de costas e com as suas próprias mãos veda-lhes os olhos, até que passe o perigo. Quis o poeta significar com isso que os pais de famílias, os mestres e educadores da mocidade não consintam que seus filhos ou alunos se ponham em contato com objetos animados ou inanimados que lhes possam suscitar ideias torpes e desonestas. Essa ficção mitológica de Medusa é, pois, outra usurpação das tradições bíblicas. Era a imagem confusa, a reminiscência vaga, alterada do fruto do paraíso que por sua beleza seduziu Eva ao pecado, apenas o viu. A mitologia não fez senão tomar o efeito pela causa, isto é, personificou o fruto em uma mulher formosíssima cuja presença arrebatava a todos que a viam. Há finalmente neste admirável canto ainda outro passo que alguns críticos, por mal interpretá-lo, censuram Dante de ter posto na boca do enviado do céu uma fábula gentílica, qual a extração violenta do Cérbero do inferno por Hércules, em virtude da ordem de Euristeu. Em vista das considerações precedentes relativos ao sentido que Dante toma os fatos mitológicos, limitar-me-ei a dizer que o anônimo romano, que a suposta inconveniência desaparece desde que se entende, e se entende com razão, que o poeta aqui alude de novo à descida de Cristo aos infernos, fingindo engenhosamente que o Redentor tivesse então atacado o cão Cérbero com uma cadeia de ferro ao pescoço e com um tal assaimo na boca, que o monstro não pudesse nem avançar nem ladrar, e que pelos inúteis esforços que fazia para libertar-se dessas prisões, tinha o queixo e o pescoço pelados. Como é bela essa imagem! Só Dante possuía o segredo dos efeitos. Então, bem interessante esses comentários, né? Que esse comentário sobre o acontecimento de Cérbero poderia ser uma alusão, na verdade, à vinda de Cristo aos infernos, quando ele atuou para libertar aqueles patriarcas, né, que estavam no limbo. Então, bem interessante. Então, esse é o canto 9 com esses comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desses comentários que você está achando dessa série. Se inscreva no canal se você não está inscrito para acompanhar essa série de vídeos sobre a Divina Comédia. E é isso. Muito obrigado pela atenção.